Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Um programa que leva a esperança através do Evangelho da Graça de Deus. Nós louvamos ao Senhor porque muitas vidas têm recebido libertação através desta programação, têm recebido esperança em Cristo, esperança na obra da cruz, esperança naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Bem-haja pela sua vida, você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro ou em qualquer outro país, porque eu sei que esta programação está chegando através do nosso canal no YouTube, através da nossa página na internet, igrejacristovive.com.br. Estamos chegando a todos os países, a todos os continentes. E eu tenho a certeza de que Deus tem algo para falar à sua vida neste dia. Deus quer cicatrizar as suas feridas. Ele tem cura para a sua alma. E aqui comigo nos estúdios, novamente, a nossa querida bispa e doutora Cristina Maricato. Graça e paz, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez. Minha amada, graça e paz. Amém. Graça e paz, amado ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma vez, crescendo na graça e no conhecimento, né, da graça de Deus e falando a respeito das coisas que precisam para curar a nossa alma. Amém. Para nós vivermos verdadeiramente no Espírito, como diz a palavra do Senhor. Amém. Mais uma vez eu estou aqui para contribuir, né, para a edificação das nossas vidas. Amém. E um bem-estar mental e emocional. Amém, porque, bispa, nós cremos que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, não é? É verdade. Deus quer que nós sejamos pessoas felizes, Ele quer que nós nos regozijemos. A Bíblia diz que o Senhor se alegra com a nossa alegria, Ele quer o nosso bem-estar. Qual é o pai que quer a tristeza do seu filho, não é? E Jesus disse, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, vocês sabem fazer o bem, muito mais o nosso Deus como um pai de amor, um pai que é perfeito, porque Deus é perfeito. Ele quer que nós sejamos felizes. E temos tratado ao longo de algumas programações já a respeito de situações e circunstâncias que atormentam a alma, que tiram a alegria, que tiram a felicidade, como a ansiedade, falamos bastante sobre a ansiedade. Começamos a falar a respeito de uma doença muito grave que tem roubado a alegria de muitas pessoas, que tem roubado a esperança, que tem feito com que pessoas vivam aprisionadas emocionalmente, que é a depressão, né, doutora? A depressão é hoje uma doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo e é algo que precisa ser falado pela igreja, porque o trabalho da igreja é acolher, é cuidar espiritualmente e também ensinar o caminho para que a pessoa encontre a cura física. Não é? Nós entendemos que a depressão ela é um caso clínico, não é? É uma doença que exige um cuidado especial. E um tratamento. Um tratamento. Né? E nós, como igreja, nós nos posicionamos espiritualmente, mas também entendemos a necessidade de um profissional que saiba direcionar esta pessoa. E Bispa Cris, vamos explicar àqueles que nos assistem neste momento o que é a depressão? Né? Porque muitas vezes as pessoas usam esse termo, eu estou deprimido, mas elas não sabem o que é a depressão, às vezes sentem uma tristeza profunda e já acham que é depressão. O que é depressão? Quais são os sintomas desta doença? Então, é essa tristeza, como você bem colocou, que é uma reação normal quando nós temos altos e baixos na vida, quando nós temos uma frustração, quando nós passamos por uma perda, quando nós estamos enfrentando um caso de doença dentro de casa ou com algum conflito que saia do controle das nossas mãos, vamos dizer assim. Eu não vou falar de um modo tão científico, mas eu vou falar para que todas as pessoas, nossos ouvintes, possam entender. Então,
a tristeza é uma reação normal de todos nós. A Bíblia está permeada de assuntos a respeito disso. E de pessoas que passaram por isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho, não é? É verdade. Nós estávamos até falando sobre isso, né? E as situações da vida, as lutas que nós vamos enfrentando, as perdas, as derrotas. Quem não passou por uma derrota, por um problema financeiro, por uma situação que você acha que não vai ter saída? Então, quando os pensamentos começam a ficar negativos, de desesperança, né? Quando você começa a entrar num quadro onde você acha que você entrou num buraco negro, quando você sente um vazio na alma, quando você sente uma angústia que você não sabe explicar, que é uma dor no peito, é quando você sente que você está com uma corda no pescoço enforcando, algo como se estivesse oprimindo você. Isso tudo são características que você precisa observar e buscar ajuda quando você não sabe o que fazer. A ansiedade leva a esses sintomas, sim, mas ela ultrapassa uma normalidade. Quando é depressão. Quando é depressão, por quê? Nós vamos ficar muito ansiosos, voltando até um assunto que nós falamos nos programas passados. Sim. E isso pode chegar a gerar uma depressão? Sim. Se existe um quadro já familiar, porque a depressão ela pode vir por um transtorno genético familiar e nós precisamos observar isso. Então, algumas pessoas deprimidas, elas podem não se sentirem tristes por tudo. Uma vez, eu estou até lendo sobre esse assunto, dizendo que a depressão descreve, né, um quadro onde a pessoa olha e se vê dentro de um buraco negro, num quarto escuro, quando você não tem mais vontade, não tem mais alegria. Vou dizer assim, a alegria é roubada. Nada que você faça, que qualquer pessoa sentiria-se alegre, você não vê mais. Fica indiferente, seria uma indiferença em relação aos momentos bons, aos momentos que gerariam alegria. Não tem mais esperança, não vê mais nada colorido. Você veria tudo em preto e branco, né? Você olharia e veria que não tem mais... você não teria mais vontade de viver. Então, você começa a entrar num quadro de desesperança. Nada mais te alegra. Então, aqui nós estamos entrando num quadro depressivo. Então, isso precisa ser observado. Doutora, essa depressão ela pode vir em função de perdas, como você já citou, perdas em questões financeiras, perdas de pessoas queridas, em várias situações e principalmente após a perda de um ente querido, né? Que seria após o luto. Como a pessoa consegue identificar se ela está no momento de tristeza por ter perdido alguém que ama ou se essa tristeza já virou uma depressão, quadro depressivo, quando ela perdura, quando ela fica mais de 6 meses, quando essa tristeza ela ultrapassa um período. Então, segundo o CID-10, né, é o Código de Doenças que a gente identifica, o quadro, né, as características, é quando você passa de um limite de tempo para você chorar essa dor. Então, o que acontece? Hoje, o quadro não pode se estender a mais de uns 6 meses. Eu vou ficar triste, sim, eu vou lembrar das pessoas que eu amava, das pessoas que eu queria perto de mim, que hoje não estão mais aqui. Mas ele não pode ultrapassar esse tempo, porque você pode estar fazendo um quadro depressivo. Aí você precisa ver se é um quadro depressivo ou se realmente é só uma tristeza. Então, eu penso que você deveria buscar uma ajuda terapêutica nesse primeiro momento. Aí, esse terapeuta, ele vai lhe indicar se você vai fazer um teste para ver se você está dentro de um quadro depressivo, porque existe a depressão leve, a moderada, a grave, e você precisa identificar. Então, eu creio que um profissional dentro da área, um médico que você vai buscar ajuda, ele vai poder identificar para você se você está fazendo um quadro depressivo, porque é uma doença muito séria, né? A gente pensa que é uma brincadeira, né? Ah, estou na deprê, né? O que é estar em deprê? Então, a doença,
ela é mais séria do que nós imaginamos e precisa ser bem tratada. Como você bem colocou, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que mais de 350 milhões de pessoas hoje é acometida pela doença. Olha, doutora Cris, algumas pessoas se sentem culpadas quando estão passando por um momento de depressão. Eu sei que talvez alguém que nos assiste neste momento esteja pensando, eu estou me identificando com isso. Tenho vivido esses dias tenebrosos, tenho vivido como se estivesse dentro de um quarto escuro, sem solução, sem direção para a minha vida. Você não deve se sentir culpado. Eu tenho a certeza de que Deus colocou você diante deste computador ou desta televisão porque Ele quer gerar cura à sua alma, Ele quer gerar transformação à sua vida. E nós estamos aqui como uma profissional, uma doutora da alma, mas que também é uma bispa. E nós entendemos que o trabalho na vida de uma pessoa com depressão é um trabalho multidisciplinar, se é que nós poderíamos dizer assim. Nós temos a questão do tratamento clínico, com os profissionais indicados, e nós entendemos que, acima de tudo, a base da nossa força para reagirmos é a palavra do Senhor, como cristãos, não é? Como nós chamamos de um instrumento, né? É um instrumento que nós podemos usar para nos trazer esperança. Isso. A depressão, ela traz desesperança. Você fica muito negativo, suas palavras ficam, seus pensamentos é sempre de impossibilidade, é sempre de não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não consigo sair daqui. Como você colocou, a culpa, ela é uma geradora também, né? Um gatilho, vamos dizer, é um gatilho para você ver se você está vivenciando esse momento depressivo. Então, é preciso você observar quais são os sintomas que você está sentindo, buscar uma ajuda multidisciplinar, né? Um médico seu, que você vá, até um ginecologista se for a mulher, um clínico se for um homem, mas você busca, porque o que pode, um pediatra se for uma criança, então eu creio que você precisa estar muito bem informado, né? E não deixar que essa tristeza se prolongue por muito tempo, como você colocou. Pode ser, vou voltar aqui para nós ficarmos bem cientes disso, pode ser por uma perda, né? Pode ser pela vida social, por conta de você ter tido um problema dentro da sua vida financeira, e nós vemos aí, às vezes, pessoas se suicidando porque perderam o emprego. Né? Tudo isso é um quadro depressivo que se instalou e a pessoa não buscou ajuda. E aí nós vamos até na Bíblia, como nós estávamos comentando, a respeito até de um homem de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, que vivencia tudo isso. É verdade. Eu falei a respeito da questão da pessoa se sentir culpada, porque infelizmente dentro de alguns lugares, né, que se chamam igrejas, as pessoas, ao invés de serem acolhidas e tratadas, elas são julgadas. E algumas acabam se sentindo culpadas, não é? Porque às vezes ouvem, isso é demônio, isso é diabo que está dentro de você, enfim, são tantas coisas. É claro que nada que não é bom vem de Deus. Sim, claro. Agora, se nós somos filhos de Deus, se você confessou o Senhor Jesus, você vai ter a sabedoria para direcionar a sua vida para encontrar a cura com a força em Deus, né? Sim, nós não podemos aceitar a doença, né? Receber aquilo como receber e deixar aquilo ali e nos oprimirmos com ela, né? A ajuda é justamente essa. A palavra de Deus, ela vem nos orientar. Sim. Ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, quando nós lemos a respeito desses sintomas, né, que aparecem na nossa vida, e nós vamos ver que biblicamente até é falado sobre o assunto. É verdade, Davi passou um dos por recursos é buscar em oração, buscar no louvor, para nós dissiparmos esses pensamentos ruins, porque esse gatilho é justamente uma forma de pensar contrária, com pensamentos, como nós falamos da outra vez, desaptativos, que não são agregadores de coisas boas, pelo contrário, é sempre acharmos que as coisas vão indo de mal a pior. Nós não vemos
possibilidades de uma melhora, mas nós vemos sempre como se nós estivéssemos descendo a escada o tempo inteiro e nunca vamos conseguir de novo ultrapassar aqueles conflitos. Então, eu penso que é a hora de nós buscarmos ajuda, biblicamente falando, né? Porque nós temos que meditar na palavra, já que nós temos ela como recurso para a nossa vida, e nós vamos identificar. E olha, Davi passou por isso, não é? Quando nós falamos aqui a respeito de pessoas que têm Deus, que conhecem a Deus, mas que por uma questão qualquer na sua vida passam por um momento de sofrimento grave, como aconteceu com Davi. Davi, ele carregava uma culpa, não é, doutora? Muito grande dentro dele, e a culpa é, sim, uma das situações que tem levado muitas pessoas à depressão. Davi carregava uma culpa pelo seu pecado, apesar de já ter sido perdoado por Deus, como todos nós já fomos, ter sido redimido, mas ele carregava isso dentro com ele porque ele era humano, como nós somos. E ele passou por alguns momentos de muita aflição. Diz aqui no Salmo 38, eu não vou ler ele inteiro porque é muito grande, mas você pode depois conferir na sua Bíblia. Mas ele diz aqui, olha só, 38:6, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, não há parte sã na minha carne, estou aflito, muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Doutora, essas são características que estão na vida das pessoas que sofrem de depressão, esse desassossego. E a gente chama de angústia. Sim, né? E até dores no corpo, né? Sensações ruins. Você sente o tempo inteiro dor, né? Tanto a mental, que a gente chama de psicológica, como no corpo inteiro você não sente prazer mais. Na realidade, o prazer não existe mais. Então você fica com desprazer, você não tem mais vontade de ir à rua, você não tem mais vontade de tomar banho, você não tem mais vontade de comer. Muitas pessoas ficam assim, ficam isoladas dentro do seu quarto, né? Elas não têm mais prazer de ir a uma festa, ela não tem vontade de passear. Então tudo isso é um quadro depressivo, onde você vê que a angústia é como se as pessoas olhassem para você, né, e não visse mais nenhuma alegria. Então você fica sem alegria, você fica num quadro de tristeza total. E olha, ele fala aqui no versículo 10, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. E olha que interessante que ele fala aqui no versículo 11, nós até estávamos conversando sobre isso antes do programa começar. Ele fala assim, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Muitas pessoas sofrem isso, né, doutora? Quando estão passando pela depressão, os parentes se afastam, os amigos se afastam, porque as pessoas não conseguem lidar com uma pessoa doente. Na realidade, por que você não consegue lidar com o depressivo? Porque a sua fala fica negativa. É verdade. Então ele não tem mais esperança. Então você chega para ele alegre, né? Vamos dizer, você tem uma notícia de felicidade e quando você chega perto dessa pessoa que você vai dar uma notícia, ela está cabisbaixa, ela está muito triste. Você não sabe nem mais como chegar perto dela, porque você, ao invés de trazer sua felicidade para contagiá-la, você se contamina com a tristeza daquela pessoa. Olha que interessante. E aí essa pessoa, ela olha para ela e se vê também não fazendo mais parte, por isso ela busca o isolamento. Ela quer ficar longe das pessoas porque ela sabe que o quadro dela é negativo. Algumas pessoas que já percebem que a doença já está instalada. Outras elas não percebem e ela vai vendo isso quando as pessoas vão se afastando dela. E aí ela vai ficando sozinha e ela vai vendo que ela acaba sendo uma pessoa que ninguém mais quer estar próxima dela. E isso acontece muito com o familiar. Quando você vê um filho, né, trancado dentro do quarto, quando ele não quer mais comunicar-se com ninguém, ou ele fica se comunicando só pela internet, às vezes até com os pais dentro de casa, com os amigos. Isso tudo nós precisamos ver, porque o isolamento é uma das características da depressão. É verdade. E nós podemos ver aqui, há muitos salmos onde Davi
fala a respeito desta dor, destes momentos de aflição que ele passou com essa depressão profunda. E ele fala aqui no Salmo 13, agora já caminhando para os 4 minutos finais do nosso programa, passa muito rápido. Nós precisamos falar mais sobre esse assunto. Precisamos falar, né? Mas Davi, ele fala aqui no Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Atenta para mim, Senhor, responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E olha, no mesmo momento em que Davi estava orando a Deus e pedindo que o Senhor se lembrasse dele, dizendo que ele não queria morrer, não queria ser levado por aquela doença, por aquela aflição na alma, há 2 passagens aqui no final desse salmo que é um momento em que Davi cai em si e ele começa a pensar naquilo que iria gerar alívio para a sua alma. E é isso que nós queremos deixar aqui nesses minutos finais. Que independente do nível, do estágio de depressão que você esteja vivendo, ou de tristeza, ou de ansiedade, a palavra do Senhor, ela nos dá o suporte espiritual que nós precisamos, até mesmo para sair de dentro do quarto e tomar a atitude que precisa ser tomada. Buscar ajuda. Buscar ajuda, né? Porque nós entendemos que Deus, ele nos fortalece para que nós encontremos a saída, para que nós encontremos a solução. E ele diz aqui, no versículo 5, no tocante a mim, Senhor, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Então Davi disse, olha, Senhor, realmente a minha alegria está na minha salvação, em reconhecer a graça do Senhor, em reconhecer o favor do Senhor, em reconhecer que Deus está comigo, mesmo que em alguns momentos pareça que eu estou sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, você não está sozinho. Traga à sua mente aquilo que pode dar esperança. A graça do Senhor, assim como Davi fez, e ele disse, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sim. Amado, confie na misericórdia do Senhor. Alegre-se na graça do Senhor. Adore a Deus. Sabe, você que tem vivido aflito, comece a louvar ao Senhor, comece a orar, a colocar diante de Deus essa situação que você tem vivido e comece a trazer aos seus pensamentos aquilo que vai gerar mudança, aquilo que vai gerar transformação, né, doutora? Porque o que nós precisamos nessa hora, quando nós estamos nessa aflição, é qualquer coisa que me traga esperança, que me tire do buraco negro, que me tire do quarto escuro, que me dê alegria, pelo menos algo que me faça sair de onde eu entrei e parece que eu estou num labirinto e não tem mais saída. E é assim que uma pessoa depressiva se sente. Eu creio que nós estamos atingindo várias pessoas agora através dessa programação, que podem até entrar em contato conosco, não é, Bispa? Claro. Olha, você pode ligar agora para o nosso ministério. Nós temos um presente para você. No programa passado, nós oferecemos um livro sobre ansiedade e hoje você que nos ligar agora 0 operadora 21 30 17 90 90, você vai ganhar este livro Como Destruir Fortalezas. Esse livro que foi escrito pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e eu tenho a certeza de que Deus vai tocar profundamente na sua vida através deste livro. Como Destruir Fortalezas. Aqui nós vemos um homem com uma mente atormentada, cheio de problemas, e o Senhor certamente tem a libertação, tem a solução, tem a força que você precisa para sair desta situação e ser totalmente curado, porque esta é a vontade do Senhor, que nós sejamos saudáveis, tanto física quanto emocionalmente e mentalmente também. Amém? Doutora, chegamos ao final do nosso programa. Amém. Quero agradecer ao meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, a Bispa Rosana, por mais esta oportunidade. Quero deixar também
um convite especial para você que nos assiste. Vem estar conosco, você que é aqui do Rio de Janeiro, no próximo domingo, às 9 da manhã, às 18 horas, teremos 2 grandes cultos, onde o Senhor vai falar as nossas vidas. Você vai ter a oportunidade de ser tocado pelo amor de Deus, porque é isso que nós precisamos todos os dias, precisamos ser tocados pelo amor do Senhor, que é o que gera a mudança das nossas vidas. Amém, doutora? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço, minha bispa amada, minha amiga, eu agradeço você, nosso ouvinte, nosso telespectador. Eu creio que essa palavra veio trazer, veio de encontro àquilo que você necessitava no dia de hoje. Amém. Eu também sou grata ao nosso apóstolo por essa oportunidade de podermos falar tanto do amor de Deus quanto dessa saúde emocional que precisamos ter. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por ter nos acompanhado. No próximo programa nós estaremos de volta com mais da graça de Deus para a sua vida. Até o próximo programa. Graça e paz.